Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos, meu povo lindo. Quem vos fala é o Kiko. E aqui, direto ao ponto, a gente vai desmistificar o que pode estar acontecendo com o seu computador, que ele tá lento. E você compra um computador que, na teoria, era para ser rápido. Então aqui a gente vai passar por algumas prováveis causas do que pode estar deixando o seu PC lento. E a gente já vai começar aqui falando da parte física, do que realmente pode ser um problema, que ele acaba sendo silencioso e você não percebe muito. Mas o que pode gerar essa lentidão é que de repente você está usando um HD. E HD é aquela peça que você encontra ainda em muitos computadores, mas que ela funciona de uma maneira mecânica. Por exemplo, isso daqui na minha mão é um HD de computador. Ele tem um disco aqui, ó, que ele faz a leitura e ele tem aqui uma cabeça de impressão que vai ficar fazendo a leitura dos dados. Então ele sempre vai estar limitado por essa cabeça e pelo disco. Enquanto aqui na minha mão agora eu tenho o que é um SSD, ou seja, ele é uma placa que ele vai no computador, ou seja, a leitura dele não depende mais daquela limitação física do disco, o que deixa o seu computador muito mais rápido. Legal! Bem louco! Segunda causa, temperatura. Sim, quanto mais quente o equipamento ele é, mais lento ele fica. Isso não é válido somente para computador e notebook, não. O seu celular também segue essa mesma lógica, ou seja, você pode notar que às vezes ele fica muito lento porque ele aqueceu, principalmente quem joga com celular. Então no computador ou notebook também isso pode ser mais uma causa de lentidão do seu equipamento. O que nos leva à terceira causa mais comum de lentidão no computador, que é memória RAM no limite. Sim, você pegou um computador com 8 GB de memória RAM, só que você abre 15 abas do Google Chrome, mais o WhatsApp Web, fica ouvindo uma música no YouTube, então provavelmente a quantidade de memória que você precisa será bem maior. O que acontece quando ela atinge o limite, ela consegue trabalhar com gargalo, o que deixa o seu computador também bem mais lento. Então essas são as 3 causas ocultas, mas são as mais comuns. Mas calma, que agora vem a parte mais interessante. É verdade. Formatação não é simplesmente um milagre que vai magicamente deixar o seu computador mais rápido. Ou seja, você vai lá, você formata seu PC e fala assim: agora sim, meu PC vai voar, agora eu vou conseguir jogar GTA 6 no Ultra sem placa de vídeo. E não, você não vai conseguir, nem que você tenha um PC bom, fazer isso daí. A versão do Windows que você baixou é a correta? Você instalou os drivers corretamente? Você instalou da forma correta? Isso daqui também é um clássico, porque muita gente compra um pendrive nas redes sociais ou na internet, só que aquele pendrive vem com Windows modificado, o que pode ser prejudicial e o que é pior, pode vir de repente com algum arquivo de mineração ou de coleta de dados que você nem sempre está esperando que ele venha, mas ele está lá, oculto, e cada vez que você acessa, ele pega essas informações e manda para aquela pessoa. Mas ainda lembre-se, se você tem um computador também de configuração modesta, não pensa que você vai formatar a máquina e vai jogar um Valorant no Ultra com 60 FPS, que aí também não dá. Aí cai na limitação da máquina. Mas pelo menos com a formatação limpa e com o computador em ordem, você vai ficar. Empolgante! Mas agora a gente vai para a parte 3, aonde que aqui sim o bicho pega, e aqui sim a grande maioria dos problemas que eu vejo no dia a dia, até como técnico, e que as pessoas me perguntam também. Então a gente agora vai para uma listinha de programas que prometem fazer um verdadeiro milagre no seu computador, mas que na prática acontece bem diferente. E pessoal, então aqui eu vou falar o nome de alguns programas salvadores que eu vou dar um spoiler, eles não salvam nada, pelo contrário, eles podem acabar prejudicando em muito desempenho da sua máquina. E pessoal, que eu quero fazer um adendo, eu não estou falando que todos eles, por natureza, te enganam, mas alguns até tentam te ajudar, só que nessa ânsia de te ajudar, eles acabam prejudicando, e daí eles falam: você quer uma versão melhor? Pague o meu programa que eu tenho aqui. Isso também é válido para alguns scripts que a turma vende em rede social ou vende na internet, tá?
que promete deixar o seu computador ultra rápido. Não, muitas vezes não. E algumas vezes, no pior dos casos, ele ainda vai coletar os seus dados. Então tomem muito cuidado. Com os scripts que eu não vou falar aqui, mas que vendem muito por internet, mas também tomem cuidado com esses programas que eu vou falar a seguir também, para você acabar não deixando o seu PC uma carroça. Bom, pessoal, vamos começar aqui com o queridinho de todo mundo, que o pessoal acha que é o Gandalf dos programas, que vai fazer um milagre espetacular no seu computador e que, na verdade, não faz. É o CCleaner, tá? O que pode acontecer com esse programa quando você instala ele? Ele provavelmente vai mexer no registro do seu computador para tentar dar uma otimizada, deixar ele melhor. Mas, na maioria das vezes, o que pode acontecer é que ele vai quebrar o seu registro. E tem um detalhe muito importante: em máquinas mais novas, com Windows 10 e Windows 11, registro não é o problema do computador. Não é o que vai fazer a diferença de deixar o computador Speed Racer e o computador a Tartaruga Ninja. Então, pessoal, a probabilidade de ele arrancar um registro e deixar o seu computador mais lento é maior do que deixar ele mais rápido. Então, esse aqui é o programa número 1, que pode acabar prejudicando o seu PC, mas nada comparado com o programa número 2, que é o Advanced System Care. O problema real dele é que ele acha problema onde, na verdade, não existe nenhum problema. E ele altera um monte de coisa e muitas vezes nem pergunta para você que está alterando aqui. Ele milagrosamente resolve 200 problemas, ou fala que vai resolver 200 problemas que nem você sabia que existia. Na verdade, nem ele sabe que existe. Mas muitas vezes ele pede para você acabar comprando a versão premium dele para você ter essa melhoria, que na verdade não vai funcionar muito. Ou muitas vezes vai acabar piorando o seu equipamento. Então tá aqui um programa que eu não recomendo nem para o meu pior inimigo. Vamos para o terceiro programa, que é o Driver Boost. E aqui sim temos um perigo real. Dando um contexto, o que é o Driver Boost? O Driver Boost é um programa que promete instalar os drivers mais atualizados para fazer a comunicação entre o seu computador e a parte física, ou seja, do sistema operacional para o seu hardware. E vamos lá, pessoal, por que ele é um problema? Porque nem sempre o driver mais novo do equipamento é o melhor para fazer ele funcionar. Você precisa instalar o driver correto. Porque às vezes um driver novo tem um recurso que não foi feito para aquele tipo de equipamento. Ele vai acabar consumindo recursos sem a menor necessidade. A grande ironia do Driver Boost é que às vezes ele fala que vai atualizar tudo e acaba quebrando a metade, ou seja, o seu áudio começa a ficar zoado, a sua tela começa a aparecer algumas coisas. A placa de rede, de repente, você tem uma internet mais robusta, acaba recebendo bem menos internet. Então, o Driver Boost é um veneno e ele literalmente pode acabar dando tela azul, crashando o seu computador, e você ter que depois assistir um vídeo aqui do canal de como formatar o seu computador porque você instalou o Driver Boost, que na verdade é uma... Vamos para um programa que todo mundo instala e eu não sei por que ele existe, que é o RAM Booster. Qual que é o problema real? O problema real deste programa é que ele acaba forçando a liberação de memória. Ou seja, quando você cria um documento no Word e você começa a digitar esse documento e não salva em lugar nenhum, ou mesmo salva, mas ainda continua com ele aberto, ele temporariamente fica alocado em um lugar da memória RAM, para você poder editar, fazer as coisas, e na hora que você fecha o Word, por exemplo, ele limpa essa memória RAM e deixa ela livre para outro processo ou outro programa. Mas o que o RAM Booster faz é tentar eliminar aquilo que não está sendo utilizado. E muitas vezes o que pode acontecer? Ele acabar quebrando esse arquivo que você está temporariamente aberto, ou do nada ele fecha uma coisa que não é nem para fechar. E, gente, o Windows já faz isso automaticamente da melhor maneira possível, no tempo dele, como deve ser. Principalmente o Windows 10 e o Windows 11. Aliás, isso acontece desde o Windows XP, isso acontece de maneira magicamente fabulosa no Windows. Então, você não precisa disso. Lembre-se, ele libera a memória às vezes e às vezes ele faz o PC trabalhar em dobro, porque está tendo que executar ele também. Ou seja, deveria matar ele do processo de memória RAM, aí ficaria tudo mais simples.
Vamos agora para o antivírus, que é mais desencanado do que aquele porteiro de festa que está de saco cheio. Ou seja, deixa passar tudo e não vê nada. E vamos falar de Avast e AVG Antivírus. Esses daqui são um terror, meu Deus do céu. Porque ele é polêmico, porque ele é pesado. Então, aquilo que ele promete deixar mais rápido seu PC e mais seguro, na verdade ele vai deixar mais lento o seu PC, vai ter um monte de falso positivo e às vezes o vírus de verdade acaba passando no meio. Mas no caso, o problema do Avast e do AVG é que você instala eles e já sobe aquela notificação que o seu PC tem uma ameaça detectada. Uma ameaça foi detectada. Então, pessoal, esse antivírus aqui, ele não é eficiente, acaba pesando no seu PC, ou seja, elimina. E aqui vai uma dica extra. Tem muita gente que instala mais de um antivírus no PC achando que ele vai ficar protegido como se ele tivesse com uma armadura dos Cavaleiros do Zodíaco. E não, isso não vai acontecer. Pelo contrário, você vai acabar deixando o seu PC ainda mais pesado. Você vai deixar o seu PC sobrecarregado, porque lembre-se, um antivírus vai acabar detectando outro antivírus e os dois vão acabar brigando. O que acontece? Consumo excessivo de memória RAM e de processamento, e aí sim, o vírus passa no meio, cantando, andando, ainda passa, cumprimenta, dá um tchauzinho, enquanto os antivírus estão se degladiando dentro do seu equipamento. Então, não. Mito que 2 antivírus protegem mais que o seu computador. E aqui temos o Razer Cortex, que muitos gamers adoram usar isso, achando que vão ter um ganho fenomenal de FPS. Gente, não funciona assim, pelo amor de Deus. O que ele faz, na verdade, esse programa? Ele mata um monte de processos que estão sendo executados pelo seu sistema aleatoriamente. E muitas vezes são processos que são necessários para aquele jogo, de repente. Ainda mais se for um Denuvo, se você tiver um jogo com trava de pirataria da Denuvo, aí você tá perdido, porque ele vai ficar brigando com o Denuvo e pronto. Em vez de aumentar o FPS, ele vai diminuir muito. Ou seja, na prática ele aumenta o FPS, mas na realidade é só na imaginação, só num sonho distante, só no mundo fantástico de Bob, alguma coisa assim. Mas não vai resolver nada, vai por mim. Todos os programas aqui falados, já vou falar mais uma vez, não estou falando que eles são picaretas. Mas assim, eles tentam resolver, mas na prática eles acabam às vezes prejudicando ainda mais o seu computador. E às vezes para ele falar, não, eu vou melhorar, você vai ter que ir lá e pagar a versão premium no computador. Ou seja, você além de não ter um desempenho, às vezes pode gastar dinheiro. E pessoal, mais uma vez eu falo, se você tem um problema que você acha que é físico, ou seja, não tenho nenhum desses programas aqui na minha máquina, eu formatei seguindo o seu tutorial, que é top, hein? Dá uma conferida lá depois. Formatei seguindo as suas indicações ou seguindo um técnico de confiança. Então, provavelmente é um hardware, é alguma coisa na sua máquina. Aí não existe milagre, aí eu prefiro que você entre em contato com o seu técnico ou com assistência técnica de confiança para fazer uma varredura no seu computador. Mas não, pessoal, não existe um plano mágico, um programa mágico ou algo extraordinário que vai mudar o seu PC com apenas 2 ou 3 cliques. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E eu espero que esse vídeo tenha sido super útil para você, então deixa aquele likezinho, considere se inscrever no canal. Aqui eu sempre trago novidades, sempre trago dicas ou avisos ou notícias sobre o mundo da tecnologia. Forte abraço, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Fui!